Bom, nesse vídeo parte 2, então eu vou falar sobre como tirar a muda de orquídea monopodial. Monopodial é essa que cresce para cima. A simpodial do vídeo número 1 é que cresce para o lado. São as catleias, elas vão andando para fora do vaso, aí você corta. Essa cresce só para cima. Então é muito difícil sair muda, a não ser que ela dê espontaneamente. Aí é sorte sua, como aqui, por exemplo, saiu uma mudinha. Eu vou mostrar melhor. Aqui é uma vanda florida e aqui são os phalaenopsis, que é o mesmo estilo de planta, né? Então a muda é só quando ela dá mesmo, para você poder tirar. Ó, você vê aqui que saiu uma muda ao lado da haste principal. Então essa aqui, quando tiver com boas raízes, você pode cortar ela aqui e separar para um outro vaso. A vanda, como não precisa vaso, ela fica com as raízes no ar, né? Então você não precisa pôr ela num vaso para enraizar. Ela precisa estar com bastante raiz para sustentar a planta que você vai tirar. Por enquanto, quem está mandando a seiva para ela é a mãe que está aqui. Se você cortar, se ela não tiver raiz, ela vai morrer por falta de comida. Mas se ela tiver com bastante raiz, aí ela vai se alimentar da raiz dela e não vai mais precisar da mãe, né? Aqui, por exemplo, tem uma que está nascendo no meio das folhas, olha aqui. Tá vendo? Está saindo um filhote aqui. Então esse aqui ainda nem raiz tem, esse aqui tem que esperar, ele vai soltar um monte de raiz por aqui para você poder plantar. Phalaenopsis também é a mesma coisa que vanda, ele é monopodial. Ele cresce para cima e não para o lado. Então, para você tirar a muda, é só se nascer uma muda aqui do lado, para você poder cortar e separar. Se ele não der muda, aí é difícil. Eu andei perguntando para um, para outro, como é que eles fazem para ter muda de Phalaenopsis e muda de vanda, para incentivar a acontecer, né? Para estimular o aparecimento. E todos me falaram que é colocar num lugar bem sombrio, bem quente e bem úmido. Mas tem que ficar de olho com os fungos, porque o fungo também adora essas condições. Eu coloquei os meus e nada, não nasceu nada. Tem o Cake Grow, que eu vou mostrar aqui, que você coloca na haste floral. Eu já falei aqui num vídeo lá para trás sobre o Cake Grow, que é um hormônio, tá aqui hormônio, importado, que você compra na internet, tem muito para vender, hoje em dia não é caro, e que o pessoal usa para estimular o Phalaenopsis a dar cake. Ele faz com que o lugar na haste que você passe vire um cake. Eu, para ser franco, usei e eu não tive sucesso, mas amigos meus tiveram. Essa é uma mistura, tá vendo? De lanolina com tinta verde, sei lá, e hormônios. Isso gruda lá na haste do Phalaenopsis. E onde você passar, ele acaba virando um cakezinho. Como eu disse, eu não tive sucesso, mas amigos meus tiveram. Por isso que eu estou recomendando, senão eu nem recomendaria. Em todo caso, eu vou mostrar como é que aplica. Ó, aqui tem mais ou menos o esquema de como se usa o Cake Grow. Eu vou mostrar ao vivo, depois, a seguir, para facilitar. Mas você identifica uma dessas unhas que crescem na haste floral do Phalaenopsis, tira a pelinha de cima da unha e aparece a parte de baixo, que é, digamos, a gema, que vai gerar o cake. Aqui sai também a bifurcação para outra haste de flor, ou é o lugar que costumam nascer as flores mais na ponta da haste. Aí você vem, aplica com uma espátula um pouco do Cake Grow e fecha com o dedo assim, né, que é uma lanolina, uma coisa grudenta. Você passa e fica fechado, e aí deve nascer desse lugar que você passou um cake, supostamente, né? A haste do Phalaenopsis, de espaço em espaço, ela tem essa espécie de unhinha. É aqui que nasce a outra haste, caso ele for replicar a floração novamente. E as flores lá na ponta também nascem daqui. E é daqui que nasce o cake. Então eu vou explicar como é que eles indicam
para fazer. Vocês viram nas fotos, já tem mais ou menos uma ideia. Primeira coisa é com uma ponta de canivete ou com uma espátula, alguma coisa assim, vocês dão um jeito de afastar essa cobertura, essa espécie de unha, para dar espaço para você colocar o Cake Grow. Se você conseguir preservar, é melhor, para você depois devolve ela para o lugar para tapar o lugar que você passou. A minha esfarelou, mas tem algumas que dá para fazer. Aí você vem com o Cake Grow, né? Você vem com o Cake Grow, pega um pouquinho dele, que tem a lanolina, que tem aquele produto, bem pouco, porque isso aqui é difícil conseguir, e passa ali no lugar, tá vendo? Deixa lá aplicado. Dizem que a partir disso vai nascer um cake aí. Vamos ver, vamos torcer. Depois você tenta fechar, né, com o dedo, voltar tudo ao normal, deixar tudo fechadinho e vamos esperar. Se vocês aplicarem, me contam lá nos comentários para eu saber se deu certo, porque aqui eu não tive sorte. Tá aqui, Cake Grow. Vocês podem procurar na internet. Eu tenho um amigo que tem sorte, sempre os Phalaenopsis dele dão uma duplicação. Eu vou mostrar um meu lá no terraço, que é muito antigo, ele acabou dando mudinhas laterais. Mas esse dá sempre. Ele diz que é a espécie. Alguns dão bastante e alguns não dão. Ele diz que os espécies Phalaenopsis selvagens dão mais do que os híbridos. E os híbridos de flor pequena dão com mais facilidade do que esses híbridos de flor grande assim, tá vendo? Esse é um Phalaenopsis pulcra, quer dizer, nativo, selvagem, tem flores pequenas e as folhas também são pequenas. E, geralmente os Phalaenopsis de híbridos com flores menores dão um cake mais fácil do que os com flores grandes. Esse aqui, olha a quantidade de cake que dá, tá vendo? Em todas as hastes floral. Inclusive as flores saem do próprio cake. Bom, esse Phalaenopsis aqui é um que deu uns cakes. Geralmente esses que tem essas flores menores, mais pintadinhas, mais parecidas com a forma selvagem, são os que dão mais cake e mais mudas. Essa é a planta principal e na lateral está saindo um aqui e um outro aqui do lado. Então olha, esse aqui de baixo já é uma muda que você precisaria cortar aqui e para aproveitar a raiz, mas ele ainda está muito sem raiz. E esse está mais novo ainda. Precisaria esperar você ver ele ficar totalmente independente para você separar ele do tronco e plantar num outro vaso, fazendo um outro Phalaenopsis igual a esse. Eu tive olhando, não dá para dividir. Todas essas raízes que estão aqui, elas estão saindo do tronco principal e não deles. Eles ainda estão vivendo da seiva que o tronco manda para eles. Então, se dividir agora, eles vão morrer. Eu não posso nem dividir para mostrar para vocês, porque eu só consegui esse, eu não consegui um no estágio mais avançado. Mas vocês podem ter uma ideia, quer dizer, quando começar a sair daqui raízes como essa nova, tá vendo? Branco com a pontinha verde. Então, aí quando tiver várias raízes dessa, aí vocês podem cortar e plantar. Quando você tem um Phalaenopsis muito antigo, esse daqui é dos anos 90, já está na hora de eu arrancar e com cuidado e passar para um outro tipo de substrato, outra coisa. Ele acaba dando um outro filho do lado, ó. Tá vendo aqui? Então aqui é um, que é o original quando eu comprei, e nasceu um novo aqui do lado, ó. Também é uma maneira de dividir. Aí com cuidado você separa, tira as raízes e faz 2 vasos em vez de um. Né? Eu quando for fazer o transplante, aí eu vou dividir, vou pôr um no cachepô e um no outro. Aqui vocês podem então ter uma ideia também de outro sistema de sair muda. É pela idade. A dele deu também, por incrível que pareça, na haste, um filhote, que a gente chama de cake, que já está com 2 raízes grandes aqui e uma terceira média e uma pequenininha aqui saindo. Então já está na hora de pôr num vaso. Eu vou ensinar tudo como é que faz. E por incrível que pareça, também essa haste está dando, ó, uma haste de flor. O cakezinho
A haste deu o cake e do cake está saindo a flor, olha aqui. Eu não deixaria florir se eu plantasse, porque eu quero que ela se concentre em fazer raiz e não gastar energia em flor. Mas é só para vocês verem como é. Por enquanto, como quem está alimentando ela é a mãe que está mandando a seiva para cá, ela até aguenta dar flor, porque a mãe tem força aqui para alimentar. Mas se você for cortar aqui para pôr num vaso separado, eu tiraria fora e não deixaria se desenvolver essa haste para ela não ficar muito fraca, né? Tendo que soltar seiva para raiz e seiva para haste. Então, precisa primeiro, na minha opinião, colocar ele num vaso, plantar ele, deixar ele enraizar bem no vaso. Quando ele estiver independente, enraizar no vaso, todo enraizado, aí você vem, corta e separa. Aqui, ó, já está começando raiz nova, ó, branca com a pontinha verde. Tá vendo? Então, qual é a melhor maneira para se plantar um cake desse? É você pegar um vaso de plástico, colocar musgo, que eu prefiro, e planta ele aqui dentro com musgo. Eu vou plantar para mostrar o que acontece. Por que eu prefiro o musgo? Porque o musgo forma uma bola, um torrão. Aí ele vai enraizar dentro do musgo, aí você desveste o vaso, pega esse torrão e planta num vaso grande. Então você vem, pega não precisa nem se preocupar muito com drenagem, porque o vaso é tão pequeno que ele seca rápido. E é provisório, isso aqui vai sair. Assim que ele enraizar, você vai tirar. Aí você vem, planta ele bem plantadinho aqui nesse vaso, com musgo. Se você não tiver musgo, pode usar aquele substrato de casca de pinos ou chips, né? Com bastante musgo para poder dar a liga. Porque se ele não tiver uma liga, quando você desvestir o vaso, vai desmanchar todo o torrão. Eu vou plantar e já volto. Ó, tá aqui. Então eu plantei, né, ele no musgo do Chile. E como ele está preso na haste, eu achei melhor amarrar com um araminho a haste na beira do vaso. Senão ela acaba fazendo força e arranca ele antes dele enraizar. Você, se quiser o musgo do Chile, o meu eu compro na empresa chamada Paraflor, que você vai encontrar embaixo desse vídeo, abrindo aquela janela onde tem a explicação do vídeo. Ela abre e tem uma série de endereços de vários orquidários, fornecedores de madeira, de casca de madeira, de catacéton, tudo que vocês me pedem, né, perguntam nos comentários, eu vou acrescentando os endereços dos fornecedores ali embaixo. E a Paraflor é que vende o musgo do Chile. Vocês veem como ele parece assim uma esponja, ele é firme. Com isso ele vai enraizar tudo por aqui. Quando tiver uma bola bem enraizada, firme, aí você vem e desveste. Eu não vou arrancar, tive o maior trabalho para fazer isso aqui. Mas você tira, sai todo o bloco. Aí esse bloco você acrescenta então num outro vaso e acrescenta, eu vou mostrar. Então tá aqui ele plantado, o cake, mas ainda preso na mãe, tá vendo? A comida vem por aqui para ele. Quando ele tiver todo enraizado, se alimentando deste vaso, que ele já está independente, maiorzinho, aí você vem, corta e separa. Ó, esse é o substrato que depois que ele tiver enraizado e você desvestir do vaso o torrão e colocar num vaso novo, se acrescenta por fora com esse aqui. Eu costumo misturar um pouco de musgo nele para ficar com uma ligazinha, né? Mas pouco, não precisa ser muito. Se você não achar o musgo, não quiser comprar o musgo do Chile, que é o melhor, você pode usar no lugar provisoriamente o musgo brasileiro. Tem o branco e tem o amarelo e tem o vermelho. O melhor é o vermelho, os outros não vale a pena nem para isso. Mas o vermelho você encontra em Ceasa, em lojas de plantas. Você põe aqui, ele é provisório, não vai durar muito, porque você vai passar ele depois para um vaso maior. Então você pode usar, não chega aos pés do musgo do Chile, mas também serve. Eu tenho aqui os 3 musgos, os Sphagnum, que você vai encontrar por aí no mercado, né? Eu estou usando neste vídeo o musgo do Chile. Esse está seco.
Quando ele fica molhado, ele fica tipo uma esponja, que é o que eu usei no vasinho para plantar o cake, apertei com a mão, vocês viram como é. Você compra, ele vem assim, esse aqui eu arranquei um pedaço, ele vem em fardos prensados, tá vendo? Depois você põe na água, ele estufa, quer dizer, um fardo desse dá uma quantidade enorme, depois que molha. Esse aqui eu molhei e depois deixei secar, eu molhei, deixei secar, ele fica assim, depois de estufado. Esses dois aqui, você encontra fácil em qualquer lugar aqui no Brasil, em loja de planta, orquidários, floriculturas, porque é usado para várias coisas. Esse branco, né, é um branco esverdeado, eu não recomendo para usar para planta. Ele é usado para enfeite, é um musgo decorativo. Então aquelas pessoas que põem Phalaenopsis dentro de um aquário de vidro ou dentro de um cachepô e quer esconder o vaso para a pessoa não ver, então usa isso aqui para cobrir e esconder. Mas ele para plantar não serve, porque ele fica muito duro, ou fica muito encharcado, não dura nada, em 6 meses já apodreceu. Eu não recomendo, é só mesmo para enfeitar. Então vamos tirar esse fora. Já o musgo vermelho, esse dá para plantar. Dá para ver ele avermelhado. Tinha uns coisas vermelho mais forte, mas com o tempo foi desaparecendo. Esse aqui dá para você plantar no lugar do musgo do Chile. O musgo do Chile eu uso porque ele dura quase 5 anos no vaso, sem estragar. Esse aqui não, é 1 ano e meio, 2. Mas nesse caso dos cakes, você pode usar ele, porque o cake vai ficar no vasinho por no máximo 6 meses, 1 ano, e aí você põe ele no vaso grande e ele vai crescer e tomar conta. E também ele é bom para misturar com o substrato de casquinhas, aquele que eu mostrei. Então você mistura para dar liga. Eu uso só o do Chile, para ser franco, mas se você quer uma coisa mais barata, usa este, né? Quebra o galho, né? Dá para ir levando quando é pouca coisa. Agora, para plantar puro, orquídea, tipo o pessoal planta valqueriana no musgo e quer que fique no vaso muitos anos, aí tem que ser o do Chile, não tem jeito. Então, aqui você pode ver aquele substrato que eu acabei de mostrar, que aqui, por exemplo, é sanção do campo, aqui você tem macadâmia, aqui você tem casca de coco, daquele coco que tem a parte branca dentro, aqui você tem carvão, tá vendo? Um pedacinho de carvão. É uma mistura que é vendida. Esse eu compro do Etsu, que também tem nessa janela abaixo do vídeo, e eu misturo o musgo do Chile, depois que molhar, isso aqui está seco, depois que molhar ele dá uma certa liga, né? Ele acimenta esses pedaços. Então você pode usar isto no lugar daquele vaso que tem musgo puro, mas ele não é garantia que quando você tirar e desvestir, vamos dizer assim, desculpe usar a palavra, mas você desvestir o vaso e tiver o torrão, que ele não vai desmanchar e cair, porque ele não segura igual o musgo puro, né? Esse é bom para você acrescentar em volta, quando ele estiver grande. Depois que ele ficar enraizado, aí você tem a opção de plantar ele em um vaso de barro ou num vaso transparente de plástico. O vaso de barro precisa ter uma drenagem. Eu pus isopor, porque o Phalaenopsis gosta de muita umidade, e o isopor é bom que não apodrece com muita rega. Já o vaso transparente, como ele tem esse calombo para dentro assim, essa parte toda furadinha, ele não precisa que você use a drenagem, porque ele já tem muita drenagem aqui, é já feito para isso. Pena que ele não tem um tamanho maior, quer dizer, logo quando a planta cresce, você tem que tirar e pôr num vaso maior. Eu não encontrei vasos transparentes maiores do que este é o maior que eu já encontrei. Então o plantio é óbvio, muito simples, quer dizer, você tira o vaso de plástico, né? Ele vai estar enraizado, você puxa, ele sai, o toco inteiro, tira fora o plástico. Eu não vou fazer porque só vai cair tudo. E aí você põe ele aqui, e aí vem com o substrato e completa por fora todo o substrato para dar a volta toda, né? Até ele ficar todo por igual. Aí ele vai enraizar no substrato novo e está plantado. Aí você corta
e pronto, já está com uma muda nova do seu Phalaenopsis. Você também pode optar por um cachepô, né? Aí você põe ele no meio do cachepô, né? Tira o vasinho, deixa só as raízes e o musgo, e depois vem com esse substrato e completa em volta e preenche para ele poder enraizar. Lembrando que o cachepô, como tem esses vãos aqui, o substrato pode cair. Então você deve forrar o cachepô por dentro com uma telinha, né? Põe aqui, corta o excesso e põe aqui dos lados. Eu estou fazendo meio rápido porque eu não quero deixar o vídeo muito longo, e eu já tenho o que eu estou falando agora em detalhes, passo a passo, em outros vídeos do meu canal aí um pouco mais para trás. Mas essa telinha é para isso, é para evitar que isso aqui caia pelos buracos fora do vaso. Essa tela também é útil caso você tenha muitos cakes espalhados nas hastes florais. Às vezes eles dão vários cakes. Para você não ficar enchendo de vasinho pendurado, você pode pegar, cortar um pedacinho, um quadradinho dessa tela, põe o musgo no meio e abraça o cake com ele. Então ele vai enraizar dentro dessa bola de tela com musgo. Quando estiver bem enraizado, você corta, né? E você pode tirar a tela como quem tira o vaso de plástico. Então é a mesma coisa que este, né? Em vez de ser vaso de plástico, é uma tela para quando você tem muitos pendurados. Aí fica aquele monte de bolinha aqui, né? Um para cada cake. Infelizmente eu só tenho um. Eu não consegui um vaso cheio de cake para mostrar como é, mas vocês já podem ter uma ideia. Eu pessoalmente não gosto de dividir as mudas que saem pelo tronco principal do Phalaenopsis, porque essa muda vai sair no futuro uma haste floral, uma ou duas. Essa, por exemplo, que é a principal, está saindo duas hastes, uma aqui, outra aqui. Com essa aqui vai ser 3 e com mais essa 4. Então você vai ter uma quantidade maior de flor no vaso, vai ficar bonito, uma toceira. Se você tirar, você vai tirar junto a flor que ele vai dar. Então eu prefiro deixar formar uma toceira grande, porque durante a floração de agosto para frente, você vai ter vários cachos desse. Tá vendo aqui, ó, tá cheio de botão saindo, ó, aqui, vindos de uma só, que é o principal. No futuro vai ser multiplicar por 3, né? 1, 2, 3. Já o cake que dá na haste, esse não vale a pena manter, porque fica uma bagunça, um monte de cake pendurado, um monte de vasos, você vai acabar tendo que cortar, não tem jeito. Então eu acho que para Phalaenopsis, os cakes é bom fazer muda e tirar. Os que saem na lateral, deixa. Vou falar agora rapidamente para terminar o vídeo sobre Tolumnia, e aí acabou. Nós temos aqui então uma Tolumnia, plantada ainda provisoriamente no vaso que ela veio, dentro do cachepô, que é para onde ela vai quando ela crescer. Ela dá vários leques, tá vendo? Um do lado do outro. Cada leque desse pode ser considerado uma muda, né? Aí quando ela começar a enraizar, eu vou tirar ela do vaso e tudo, ela começar a soltar bastante raiz para fora desses leques, aí você pode então, para fazer muda, tá vendo essas raizinhas já saindo? Deixa eu apontar com um pauzinho melhor. Tá vendo aqui tem umas raizinhas já saindo, ó. Então esse aqui é um leque que você pode destacar aqui e separar deste. São 2. Então aqui já é um, aqui é outro. Então a muda no caso de Tolumnia é igual de Vanda. Você separa um leque do outro, uma muda da outra. Eu gosto de fazer toceira, eu não separo, porque cada uma dá uma flor. E aí acaba dando, quando ela está bem adulta, vários cachos de flor. Mas depois ela fica tão grande que é bom você até tirar as que estão penduradas. Então essa aqui é melhor esperar e depois vai tirando leque por leque. Ó, aqui dá para ver bem um leque, né, o principal. E você vê que do meio dele sai o cachinho com a flor. Tá vendo? É o leque maior. Tá aqui. Então se você quiser tirar, você espera acabar a floração, claro. E aí
deixa esse grandão para você e tira os de trás, né, que são menores e são as mudinhas. Eu esqueci de falar que você tirando uma divisão com vários leques, mais que um, 2 ou 3, por exemplo, assim, ela sobrevive muito mais do que tirando com um só. É como nas catleias, 1, 2, 3, só que essa tolúmina eu acho muito pequena para tirar uma divisão grande, precisa esperar crescer. Mas numa tolúmina grande, sempre dê preferência pegar um pedaço com 2, 3 leques, que a chance de sobrevivência da muda é muito maior. Quanto maior a divisão, melhor ela se estabelece no novo ambiente, no novo vaso, um novo enraizamento, tudo novo.